ser real. Percebi que todos buscam paz, porém em vão, pois naquilo que procuram não há solução, não há solução, não há solução. E a vida eterna vou gozar. Posso ver que você não é feliz. Que não pode ser feliz. Se continuar a procurar em vão caminhos que não trazem solução, não trazem solução. Jesus Cristo, e a vida eterna vai gozar. Só em Jesus a paz real você vai encontrar. O seu amor vai experimentar. Jesus Cristo, e a vida eterna vai gozar. Olá, queridos irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus para todos aqueles que estão assistindo e para aqueles que irão assistir depois no Instagram ou no YouTube. Um bom dia a todos, um bom domingo. Nós estamos aqui começando mais uma live dominical. A essa hora nós deveríamos estar na igreja e, infelizmente, dizemos assim com todas as letras, infelizmente nós não podemos estar reunidos na igreja nesse momento por causa ainda do isolamento social do Covid-19. No entanto, apesar de nós estarmos nessa situação ainda, vendo o noticiário trazer informações, vendo os noticiários trazerem informações que nós estamos beirando os 500 mil contaminados e quase 29 mil mortos, né? Mostrando aí alguns gráficos que a gente está ainda numa curva ascendente, subindo, a gente está subindo, né? E precisamos fazer tomar outras medidas para que a gente evite permanecer nessa condição, né? Parece que nós temos visto a luz no final do túnel, né? Porque se nada houver nenhum fator que mude, amanhã acaba o rodízio. Amanhã às 7 horas da manhã, pelo menos a informação que eu tenho, é que amanhã acaba o rodízio de carros, né? Então nós voltamos à situação que nós estávamos há 15 dias atrás, antes de ter rodízio, todo mundo podendo circular normalmente. No entanto, isso não é
razão para a gente afrouxar, né? A gente sabe que esse vírus aí não tem cura, ainda não tem vacina e não tem remédio apropriado, adequado para ele. A gente tem se utilizado de outros remédios para outros fins, na tentativa de combater o coronavírus, né, o Covid-19. Então, não vacile, tá certo? Não vacile, porque se você tiver a imunidade alta e se contaminar, você pode até se sair bem. Mas se você tiver com a imunidade baixa, pode ser fatal, tá certo? Então nós estamos aí nessa batalha, talvez enxergando a luz no fim do túnel. Quem sabe em meados de junho, né? A gente começa o mês de junho amanhã, a gente já possa diminuir mais esse isolamento social, né? Ontem eu vi um site publicando que essa semana em Brasília já vai ser liberado já vai ser liberado shoppings, já vai ser liberado parques, né? Então algumas coisas que estão fechadas já em Brasília vão ser liberadas essa semana. Eu não sei se o site traz uma notícia verídica, séria, verdadeira, né? Mas foi isso que eu vi na publicação, nas notificações que eu recebi ontem, né? Então seria muito bom que a gente pudesse ainda estar bem atento às medidas que a gente precisa tomar para a gente, quem sabe, né, meados de junho, tá voltando também a ter uma circulação maior, a gente poder já ter shopping liberado, ter parques liberados. No site também falava de templos religiosos, ter os templos religiosos liberados e a gente voltar a estar juntos dentro da casa do Senhor, né? Que é o que nós mais queremos, não é verdade? Então, queridos, para aqueles que estão nos assistindo, eu cumprimentei, só não me apresentei, né? Deixa eu me apresentar para que quem não me conhece possa conhecer. Eu sou o pastor Fábio, sou pastor da Igreja Presbiteriana em Sucupira, Jaboatão dos Guararapes, Pernambuco, tá certo? E além daqui do Instagram, né, nós estamos no meu Instagram pessoal, Fábio44 Silva. Temos também um canal no YouTube chamado Devocional em Casa, tá certo? Então você poderá assistir hoje. Como nós dissemos, nós éramos para estar na igreja, em escola dominical. Em vez disso, nós estamos aqui. Nós estamos todos aqui e nós vamos ter um estudo, tá certo? Como nós tivemos na semana passada, nós trabalhamos a semana passada uma lição com o título de Morte Física, tá certo? Onde nós podemos ver aí não só a realidade bíblica a respeito da morte física, como também a realidade da morte física, a ideia bíblica sobre morte física, e vimos também a realidade da morte física, tá? Hoje nós vamos dar uma continuidade em cima do tema, só que um pouco mais, abrangendo um pouco mais aí. A gente vai trabalhar morte física e morte espiritual. Para isso eu queria convidar você a abrir sua Bíblia aí em Mateus capítulo 8. Mateus 8, nós vamos ler o verso 22. Mateus 8, 22, nós vamos ler esse texto. Vamos fazer uma leitura um pouco maior, tá certo? Nós vamos ler Mateus 8, de 18 a 22. Mateus 8, de 18 a 22, diz assim: Vendo Jesus muita gente ao seu redor, ordenou que passassem para a outra margem. Então, aproximando-se dele um escriba, disse-lhe: Mestre, seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu: As raposas têm seus covis, e as aves do céu ninhos. Mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E outro dos discípulos lhe disse: Senhor, permite-me ir primeiro sepultar meu pai? Replicou-lhe, porém, Jesus: Segue-me e deixa aos mortos
o sepultar os seus próprios mortos. Nós anunciamos inicialmente esse versículo, eu vou repetir ele, dando mais ênfase, replicou-lhe, porém, Jesus, segue-me e deixa aos mortos o sepultar os seus próprios mortos. Vamos orar, queridos. Pai bendito, Deus eterno, nós estamos aqui, Senhor, mais uma vez, em vídeo ao vivo pelo Instagram, né? E nós estamos aqui na tentativa de suprir, ó Pai, a nossa condição, nosso impedimento de estar na igreja. E nessa tentativa, Pai, nós queremos não só te pedir, ó Deus, que esse vídeo possa abençoar a todos que assistirem, mas também, ó Pai, que a Tua palavra encontre guarida no nosso coração, que o Teu Espírito Santo esteja trabalhando em nosso coração a Tua palavra, que nós possamos estar meditando, refletindo, estudando a Tua palavra minuciosamente, de modo, ó Pai, que o Teu Espírito não só produza crescimento em nossas vidas, crescimento espiritual, mas também, ó Pai, nós possamos pôr em prática aquilo que nós temos aprendido. Em nome de Jesus, ó Pai, nós te oramos nesse sentido, te suplicando, ó Pai, pelo nosso crescimento espiritual e também pela unidade da igreja que se encontra nessa situação de isolamento social, Pai. Em nome de Jesus, ó Pai, nós assim te oramos. Amém. Queridos, a gente trabalhou, como nós dissemos, né, o tema morte física apenas, né? Mas agora a gente vai falar morte física e morte espiritual. E a gente leu aqui um versículo, né, onde a gente deixa os mortos o sepultar os seus próprios mortos, né? E aí esse texto aí nos traz a atenção aí que o Senhor Jesus, né, ao ser abordado por um escriba, né, se você observar aí, inicialmente ele é abordado por um escriba aí no verso 19, mestre, seguir-te-ei para onde quer que fores. E aí o Senhor Jesus, ele responde: as raposas têm seus covis, as aves seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E como que estivesse desestimulando aquele escriba a não segui-lo, né? E aí em seguida um discípulo pergunta: mestre, permite que eu vá sepultar meu pai. E aí ele dá essa resposta: deixa aos mortos o sepultar os seus próprios mortos. Então a gente observa aqui já nesse começo, já o próprio Senhor Jesus trazendo aqui dois sentidos diferentes para a palavra morto, né? Se você observar aí, né, segue-me e deixa aos mortos o sepultar os seus próprios mortos. O primeiro morto está falando de uma condição e o segundo morto está falando de outra condição, né? A gente vai ver aí que em um sentido, morto tem significado aí biológico, né, físico, material. E no outro sentido aí se refere à morte espiritual, né? Então a gente vai justamente trabalhar um pouquinho aí sobre essa diferença entre morte física e morte espiritual. Nós vamos ver um pouco aí as semelhanças que há entre elas e também a gente vai ver aí as diferenças que a gente possa encontrar. É um estudo simples, o tempo aqui não permite que a gente se alongue muito, né, se prolongue muito, mas a gente vai estar aqui refrescando a memória daqueles que já sabem do tema, né, e ensinando aqueles que ainda não trabalharam esse tema ainda, tá certo? Então, a gente vai ver 4 coisas a respeito da semelhança e da diferença entre morte física e morte espiritual. Tá? Em primeiro lugar, a primeira coisa que nós vamos ver, né, de semelhança e diferença entre morte física e morte espiritual é a questão da separação.
Então, pare aí e observe bem o que eu vou falar, tá certo? Porque a gente vai ver 4 coisas agora, e aí agora estamos citando a primeira, a questão da separação, né? No que tange a semelhança, a gente vai observar aí que o ponto comum da morte física e da morte espiritual é que as duas significam separação, tá certo? Então o ponto comum em si já é isso, as duas significam, têm o mesmo significado, morte, você precisa entender morte como separação. Para quem não tem uma vida religiosa, isso aí é perceptível quando a gente perde alguém, quando a gente vai para um sepultamento, quando a gente vai para um velório, né, e a gente vê lá o corpo estendido no caixão e não há mais nenhum sinal de vida, né? Então houve a separação da alma do corpo, como nós já falamos na lição passada, né? E na morte espiritual também há uma separação. Agora, qual é a diferença nessa questão da separação entre morte física e morte espiritual? A separação, a gente pode observar o seguinte, né? A gente acabou de falar aí que a morte física é a separação da alma do corpo, ou como diz Tiago, da alma e do espírito, tá certo? A gente vai ver aí que a expressão original no grego, tá? Quem gosta de estudar grego e for estudar grego vai ver que a expressão que se usa para espírito e alma é a mesma coisa, tá? É a mesma expressão, tá? Se bem que a gente vai encontrar aí na carta aos Hebreus, né, uma situação onde a gente diz lá que a palavra é viva e eficaz, é mais penetrante, mais cortante que espada de 2 gumes, é capaz de separar alma e espírito, né? Então, para quem gosta aí de estudar essa questão de diferença entre alma e espírito, né, vai a dica aí de Hebreus, tá certo? Então, nós vamos ver aqui que a diferença é justamente essa. Da morte física é a separação da alma e do corpo. E na morte espiritual, o que é a separação, né? A separação aí é uma coisa muito mais transcendental, óbvio, né? Porque se trata de espírito, então a separação na morte física não é do corpo e da alma, ou do corpo e do espírito. É do espírito ou da pessoa em si, do ser humano em si, e Deus. É separação entre as duas partes, né? Então a gente vai observar, por exemplo, isso já começando lá em Adão, tá? Que a ordem foi dada de que não deveria comer do fruto do conhecimento do bem e do mal. Porque se comerdes, como diz lá no texto de Gênesis, certamente morrerás. E é óbvio, como a gente pode ver na descrição textual, que Adão não morreu imediatamente após comer o fruto proibido, porque essa morte a que se referia o texto de Gênesis não era a morte física, mas a morte espiritual. No momento em que Adão desobedece, comendo o fruto do conhecimento do bem e do mal, então ele se separou de Deus, né? É tanto que ele foi condenado, ele saiu do conforto, do convívio, do aconchego divino lá no paraíso, né? E passou a ter que trabalhar, tirar o seu sustento do suor do seu rosto, né? E lidar com espinhos e abrolhos, como diz o texto. Então ele passou a sofrer, a padecer. Isso aí é uma representação dessa separação de Deus. A comunhão com Deus foi quebrada no momento em que ele desobedeceu, né? Então, na primeira coisa que nós estávamos falando aí a respeito de morte física e morte, as diferenças e semelhanças entre morte física e morte espiritual é justamente essa, né? A morte física é a separação do corpo e da alma, e a morte espiritual é a separação do homem a Deus, né? A gente, quando separamos alma e corpo, separamos em morte física. Quando há a separação de homem e Deus, é a separação espiritual, tá certo? Então, a primeira coisa que a gente tem que observar, o primeiro ponto que a gente tem que observar é justamente isso, né? A questão dos pontos de semelhança e diferença entre morte física e espiritual, que é a separação, tá certo?
E a gente também, ainda para concluir essa questão da separação, né, uma coisa bem interessante para a gente observar, né, há uma parábola muito famosa, muito célebre, né, nas Escrituras, que é a parábola do filho pródigo. Todo mundo conhece essa parábola, até quem não é religioso, até quem não é crente, até os ateus, até pessoas totalmente avessas às questões religiosas, conhece, já ouviu um pouco dessa parábola, né? Parábola do filho pródigo. E é interessante que quando o filho está voltando, a expressão que a gente observa lá no Evangelho de João, né? Quando o filho está voltando, tá? A gente vai observar, eu disse Evangelho de João, Evangelho de Lucas, tá? Lucas capítulo 15. Quando a gente vai ver aí o filho voltando para o pai, aí o pai faz uma declaração famosa, né, que todo mundo conhece. Este é meu filho que estava morto e reviveu. Né? Observe que durante a descrição da palavra, durante toda a explanação da parábola, a gente não vê que o filho pródigo ele morreu. Não há nenhuma situação em que relate a morte do filho pródigo, né? O filho pródigo ele não morreu na história. Quando a gente diz que ele não morreu na história, nós estamos nos referindo à morte física. Mas quando ele resolve, ele se arrepende depois de perder tudo e voltar para a casa do pai, e o pai o vê vindo de longe, né? E sai correndo para abraçá-lo e recebê-lo, e faz uma festa, e na festa diz: este meu filho estava morto e reviveu. Estava falando de separação. Aí nós podemos observar na parábola, né, a ilustração da vida real. O pai separado do filho, né, o homem separado de Deus. E nessa separação, a expressão usada lá no Evangelho de Lucas é morto, né? Estava separado espiritualmente do Pai, né? Então, a morte espiritual é nada mais, nada menos que a separação do homem de Deus, né? Está separado de Deus. Essa coisa que a gente precisa observar, essa diferença que a gente precisa ter, tá? Quem conhece as Escrituras, quem estuda a Palavra de Deus, tem consciência dessa separação espiritual, né? Já quem não conhece as Escrituras não tem noção, tá? A gente vai ver algumas outras coisas a respeito disso. A segunda coisa, o segundo ponto que a gente pode ver de semelhança e diferença entre a morte física e a morte espiritual é a questão do sono. O sono, como é que a gente pode observar isso? A gente pode observar isso que o sono é uma forma de falar da morte. É uma forma de falar da morte. A gente vê o Senhor Jesus fazendo o uso dessa expressão de dormir, né, de adormecer, a ideia de sono, em duas situações que a gente pode ver que também são bem conhecidas. Primeiro, a filha de Jairo, né, quando Jairo era um chefe da sinagoga, né, ele era aquela pessoa responsável pela liturgia, pelo processo do culto. Então Jairo está lá trabalhando, de repente alguém diz a ele que a filha dele está morrendo, né? E ele corre e vai atrás do Senhor Jesus. Quem quiser ver essa história aí da morte da filha de Lázaro, pode encontrar em Lucas capítulo 8, tá certo? Então ele vai ao Senhor Jesus e suplica ao Senhor Jesus para que o Senhor Jesus chegue lá e faça a sua filha reviver, para que sua filha seja salva. Aí alguém chega ainda para ele e diz assim: para que tu está incomodando o mestre? Para que tu está incomodando o mestre? Não adianta, ela já morreu, né? E o Senhor Jesus diz: não, ela não está morta, ela adormeceu, ela dorme, a filha de Jairo, né? Eu acho que eu falei algum nome falei a filha de Lázaro, né? Alguém aqui, os meus assessores aqui que ficam nos bastidores me corrigindo, não é a filha de Lázaro, é a filha de Jairo, tá certo?
Então, o Senhor Jesus dá essa resposta, ela não está morta, ela dorme, né? Então, aí a expressão aí está se referindo a algum tipo da separação, ou da morte física ou da morte espiritual, né? Provavelmente aí talvez fale da morte espiritual, né? Mas é uma possibilidade, pode ser apenas a morte física, porque aí não chega ao fato de fato da criança estar já em condição de decomposição corporal, né? E também a gente leva em consideração aí que ela só tinha 12 anos, né? Então talvez ela ainda não tivesse sido tivesse nascido de novo, né, como uma crente, e ali fosse um momento que o Senhor Jesus foi lá e despertou ela da morte espiritual, tá? E são possibilidades que eu estou falando aqui. Agora, outra situação que o Senhor Jesus usa é quando Lázaro, agora sim, eu vou falar de Lázaro, tá? Eu usei Lázaro indevidamente aqui na filha de Jairo, agora sim eu vou falar de Lázaro. Lázaro, ele já estava no sepulcro, né? E aí quem quiser ver a história de Lázaro aí, você encontra lá em João capítulo 11, tá? Então Lázaro já estava no sepulcro, e aí o que é que acontece? Lázaro estava morto, e o Senhor Jesus diz, nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo, foram as palavras do Senhor Jesus, né? Então ali, no caso de Lázaro, de fato, né, foi morte física, ele já estava sepultado, né? O Senhor Jesus mandou tirar a pedra da frente do sepulcro, tirai a pedra, e quando tiraram a pedra, disse, Lázaro, né? Aí tem aí a expressão abolida na língua portuguesa, né? Que eu até hoje fico curioso porque que a tradução foi assim, nas traduções mais antigas, sai para fora, né? Lázaro, sai para fora, né? Então Lázaro sai de lá, e aí quando ele sai todo enfaixado, como era daquela época. E o pessoal vai começando a tirar, né, tudo, e ele, né, está lá de volta à vida. Então, de fato, ali foi o sono, né, a morte física, né? O sono aí é coisa diferente aí, referente aí à morte física, tá? Então a gente falou do sono aí, a questão da semelhança, né? Essa palavra sono, ou o verbo adormecer, ou o verbo dormir, são usados para quem está morto, né? Seja fisicamente, seja espiritualmente, tá? Essa aí é a semelhança. Vamos ver a diferença agora, né, nessa questão. A diferença que a gente pode observar é que na morte física, conquanto a alma possa continuar vivendo, observe o que nós estamos falando. Na morte física, quando a alma sai do corpo, quando a gente vai lidar com a situação de algum ente querido que faleceu e ele está lá deitado no caixão, né? Essa separação, a alma saindo do corpo, o corpo está morto por causa dessa separação, né? Está no sono, porém a alma continua viva, tá? Enquanto que a alma continua viva na morte física, já que ninguém pode matar a alma, né? Então fique atento também a isso, porque tem pessoas que às vezes confundem, né? Achando que o mundo, o diabo, né, pode matar a alma. Se você observar lá em Mateus capítulo 10, né, observa o que o Senhor Jesus fala em Mateus capítulo 10, verso 28, né, quando diz assim, ó, não temais os que matam o corpo, não temais os que matam o corpo, e não podem matar a alma. Temais antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Quem é que pode fazer perecer a alma no inferno? Né? Tem gente que ainda se ilude achando que se refere ao diabo. Não está se referindo ao diabo. O diabo não tem poder para isso, né? Está se referindo ao diabo também é um prisioneiro, né? Também vai sofrer no inferno, tá? Quem pode fazer a alma perecer no inferno é Deus. Deus é quem pode fazer. Então, o nosso temor tem que ser a Deus. Mas isso aqui é só eu estou abrindo só um parêntese para falar um pouco a respeito disso. Quando a gente diz que na separação da alma e do corpo, a alma continua viva, né?
já que ninguém pode matar a alma. O corpo está morto, paralisado, está inerte, né? A alma saiu do corpo, então está parado. Mas quando nós nos referimos à morte espiritual, então o corpo está vivo, mas a pessoa espiritualmente está morta. A pessoa está com o corpo vivo. Tá aí um amigo de trabalho, o Elton Martins. A paz de Cristo, meu amigo, para você também, tá certo? Eu já cumprimentei inicialmente, mas eu queria só frisar aqui, entrou o Elton Martins, que é amigo de trabalho de uma empresa que nós já passamos. Entraram Juliana Mesquita, Jairo Mágero, Verinha Santos, Renata Mágero. Eu botei Verinha Santos porque está escrito assim, viu, irmã Vera? Né? A irmã Flávia Cibele, a irmã Helena, a irmã Michele, está aqui também a Leí, tem também aqui uma ex-vizinha, Joceni, tem Rosiane, tem Serginho, tem Hélida, estão todos aí que entraram. A graça e a paz do Senhor Jesus mais uma vez, tá certo? Então, quando nós falamos da morte espiritual, né? Então estamos falando de alguém que está com o corpo vivo e o espírito está morto, né? Mas como é que pode isso? Alguém está com o corpo vivo e o espírito está morto ou a alma está morta? Como é que isso é possível? Queridos, é de se surpreender que ainda a gente pode ver pessoas dentro da igreja que ainda não entenderam isso, né? E aí a gente vai ver aí que o mundo está cheio de vivos mortos, né? O mundo está cheio de pessoas espiritualmente mortas. E aí tem aquele texto célebre que a gente também conhece, né? A gente pode dar uma olhada lá em Efésios 2, né? Em Efésios 2, que diz que estamos mortos em delitos e pecados, né? Então, a pessoa que está morta espiritualmente, né? A linguagem usada por Paulo, pelo apóstolo Paulo lá em Efésios, é que a morte espiritual é a morte em delitos e pecados, né? Foi o pecado que separou, como nós falamos inicialmente, foi o pecado que separou Adão de Deus, é a morte espiritual. E eu gosto muito de dizer isso nas minhas mensagens, na igreja, né? Que fazer uma comparação com fruta, com planta, né? Em pé de jaca não nasce jambo, né? Em pé de banana não nasce uva, né? Então a gente faz essa comparação mostrando que em pé de jaca só nasce jaca, em pé de jambo só nasce jambo, em pé de banana só nasce banana, em pé de uva só nasce uva, em pé de pecador só nasce pecador, né? Então, se consideramos pela palavra de Deus que Adão é o nosso primeiro pai, então todos nós herdamos o pecado de Adão. E uma vez que o ser humano herdou o pecado de Adão, o ser humano está morto em delitos e pecados, ainda que ele não tenha pecado. Por isso que nós falamos aí essa diferença de que o sono aí, referindo-se à morte espiritual, é de pessoas que estão vivas em seus corpos. Você vai ver pessoas na rua, diversas pessoas. Nós não podemos julgar, como nós já falamos em outra situação, quem vai para o céu, quem vai para o inferno, mas pelos frutos conhecereis, e pelos frutos a gente pode deduzir. É algo pessoal, tá certo? Nós podemos deduzir que aquele que não é crente, ele está morto. Então podemos ver aí na rua diversos mortos vivos andando. Não é zumbi, não é ficção americana, tá certo? É realidade espiritual, tá certo? São pessoas que estão em corpo vivas, mas na alma espiritualmente estão separadas de Deus. Estão mortos em delitos e pecados, estão adormecidos em delitos e pecados, tá certo? Então Paulo traz essa ideia aí, tá certo? Lá em Efésios, e essa é a diferença da morte física para a morte espiritual. Nosso irmão Serginho aqui, da diretoria da União Presbiteriana de Adolescentes, deixou uma pergunta: pastor, no dia da calamidade, o ímpio também vai ter o seu espírito ressurreto? Olha, a ressurreição vai ser ou para glorificação ou para condenação, tá? Então, essa ressurreição do ímpio, né,
ele vai ser para condenação. Quando Cristo vier buscar a sua igreja, que nós, antes de sermos arrebatados, como diz lá em 1 Tessalonicenses capítulo 4, veremos a ressurreição dos mortos. Aqueles que dormiram no Senhor subirão aos céus com os que estiverem vivos. E aqueles que não nasceram de novo, daqueles que permaneceram mortos espiritualmente, eles ressuscitarão para a condenação. Espero ter respondido, viu, Serginho? Se eu não tiver respondido, você coloca aí. Pastor, não respondeu não, ainda estou na dúvida, tá? Pode colocar aí sem problema nenhum. Então, a gente já viu aqui a primeira coisa no que se refere à semelhança e diferença de morte física e morte espiritual. A primeira coisa que a gente viu foi a separação. A segunda coisa que a gente viu foi a questão do sono, né? De estar adormecido, de estar dormindo, né? E a terceira coisa que a gente pode ver aí, no que se refere a semelhanças e diferenças da morte espiritual e morte física, é a causa. O que é que causa a morte física e o que é que causa a morte espiritual? O que é que causa a morte física e o que é que causa a morte espiritual? Tratando da semelhança primeiro, a gente vai ver que tanto na morte física quanto na morte espiritual, veja a semelhança, o que causou a morte, seja física ou espiritual, foi o pecado. O que causou a morte física e espiritual foi o pecado. Vamos especular. Não há nenhum problema em especular, contanto que a gente não faça heresia, tá certo? Se Adão não tivesse desobedecido, como ele estaria? Se não tivesse comido do fruto do conhecimento do bem e do mal, como estaria? Então, certamente, com certeza, Adão não passaria nem pela morte física, nem pela morte espiritual. Tá certo? Não havia razão para a morte de Adão, né, lá no comecinho, tá certo? Então a semelhança entre as duas é essa. O que causou a morte física, o que causou a morte espiritual foi o pecado. O pecado causou. Essa é a semelhança que nós temos nas duas, tá certo? E Tiago, lá no capítulo 4, Tiago no capítulo 1, verso 15, né, ele fala disso: o pecado uma vez consumado gera a morte. Gera a morte, tá certo? Isso tanto pode ser morte física, tanto pode ser morte espiritual. Depende da situação, depende da circunstância, depende de cada caso é um caso ímpar, tá certo? Então essa é a semelhança, a causa. Agora, vamos ver a diferença na questão da causa, né, entre a morte física e a morte espiritual. A morte física, ela não é um efeito imediato do pecado, né? Como nós falamos lá na primeira coisa, no primeiro ponto, a separação, quando Adão comeu o fruto do conhecimento do bem e do mal, ele não morreu imediatamente. Ele não morreu imediatamente. Então, a diferença é essa, que o pecado, ele pode ou não promover uma morte física, né? Depende da circunstância. Não é um efeito imediato, tá? E isso, como nós dissemos, nós podemos ver em Adão. Já a morte espiritual foi causada imediatamente. Então entenda a morte espiritual, separação entre Deus e o homem, né? Os dois foram separados, não há mais comunhão entre Deus e o homem. E quando houve o pecado, essa separação, essa morte foi imediata, tá certo? Porque a partir do momento que o primeiro pai carnal da humanidade transgrediu a recomendação divina, também perdeu a convivência que tinha com Deus e, consequentemente, como nós falamos quase agora no ponto anterior, né, impede pecador, só nasce pecador, tá certo? Então a gente costuma até ver as nossas crianças nascerem, a gente, que coisa mais lindinha, tão fofinha, dá vontade de apertar aqui, a gente fica com aquela maravilhado com aquele nascimento, com aquela nova criaturinha que aparece e tudo mais. Mas se você parar para observar o que diz a palavra de Deus, ali acabou de nascer outro pecador. Ele não está cometendo pecado, ele está ainda no estágio da inocência, mas a sua natureza herdada é a natureza de pecador, tá certo?
Então a última coisa que nós queremos falar a respeito de semelhança e diferença entre morte física e espiritual, tá? A gente falou já de separação, a gente falou já do estágio do sono, né? A gente falou da causa, o que é que causa, agora a gente vai falar do remédio, né? Qual é a solução para a morte, seja física e espiritual? Vamos ver aqui os pontos de semelhança e pontos de diferença, tá certo? A semelhança no que se refere à solução, ao remédio, para as duas mortes, tá? É semelhança, né? O que é que elas têm em comum? Para as duas mortes, a solução só tem um remédio. Esse remédio foi receitado por Deus, se chama Jesus Cristo, tá certo? Então, tanto para a morte física quanto para a morte espiritual, o único remédio é Jesus. Não tem solução, tá certo? Porque Jesus, ele é a infinita fonte de vida, né? Ele mesmo disse, eu sou a vida, né? Então é preciso que a gente entenda que tanto para a morte física quanto para a morte espiritual, Jesus é a única solução, né? Como é que Jesus é a única solução? Aí a gente pode ver isso na diferença, tá? Na diferença a gente vai ver como é que Jesus, a solução, difere na morte física e na morte espiritual. Na morte física, a solução final é a ressurreição no último dia. Nós já citamos aí 1 Tessalonicenses capítulo 4, depois você dá um pulinho lá, principalmente a partir do verso 13, né? 1 Tessalonicenses 4, de 13 a 18, depois você dá um pulinho lá, consulta, vê, tá certo? Infelizmente o tema não permite que a gente leia tudo, mas aí você vai pegando aí, tá certo? 1 Tessalonicenses 4, de 13 a 18, tá? Jesus é a solução para a morte física no último dia, quando haverá a ressurreição, tá certo? Jesus falou, de fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crê tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Então aqueles que morreram fisicamente no Senhor, como a gente geralmente usa a expressão, né? Adormeceu no Senhor, morreu no Senhor, dormiu no Senhor. Aqueles que dormiram no Senhor, tá certo? Esses no último dia ressuscitarão, os seus corpos serão transformados, serão glorificados, tá certo? Então a solução para a morte física é a ressurreição em Jesus Cristo no último dia, tá? Para a morte espiritual, o remédio é Jesus Cristo, mas não está no último dia, está no primeiro. É o nascer de novo, é a conversão. Então, quando alguém recebe a Cristo como seu Salvador, passa a ser nova criatura em Cristo. Paulo usa essa expressão de nova criatura em Cristo, né? Em 2 Coríntios 5,17, tá certo? Então passa a ser nova criatura em Cristo. Então é preciso nascer de novo. Jesus é o remédio para a morte espiritual, para aquele que o recebe como Senhor e Salvador. E isso acontece no primeiro dia da vida espiritual, tá certo? Então a ressurreição da alma. O novo nascimento é a ressurreição da alma. Se para a morte do corpo a solução está na ressurreição do último dia, para a morte espiritual a solução é a ressurreição em qualquer dia, né? Então qualquer pessoa que nascer de novo ressuscitou espiritualmente, né? Ele recebeu a Cristo, ele se converteu. Então essa pessoa recebeu a solução para a sua morte espiritual no momento em que nasce de novo, tá? Porque a ressurreição espiritual, que é a conversão da alma, por sua vez, implica no grande despertamento em que o pecador que ressuscitou com Cristo passa então a pensar nas coisas que são do alto, nas coisas que estão relacionadas a Deus. Paulo, lá em Colossenses, capítulo 3, do verso 1 ao verso 2, ele diz, portanto, se fostes ressuscitados com Cristo, ou seja, se nasceu de novo, né? Se você teve novo nascimento,
né? Se você saiu da morte espiritual para a vida espiritual. Então, se foste ressuscitados com Cristo, buscai as coisas lá do alto. Buscai as coisas lá do alto. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são daqui da terra. É óbvio que nós vivemos aqui na terra, nós estamos aqui de passagem, nós nos relacionamos com as pessoas, nós interagimos com esse mundo, mas a gente não pode focar este mundo na nossa vida. O foco da nossa vida tem que ser Jesus. Então, por isso que Paulo fala isso lá em Colossenses. Pensai nas coisas lá do alto. Eu estou aqui interagindo nesse mundo. Tenho meu trabalho, tenho minha família, tenho minha esposa, tenho meus filhos, tenho meu pai, minha mãe. Eu estou interagindo com todas as pessoas, seja íntimas ou não, né? Mas eu tenho que focar nas coisas lá do alto, porque agora eu sou nova criatura em Cristo. E por essa razão é que Paulo faz o vivo e veemente apelo lá em Efésios 5,14. Desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Tá certo? Então, queridos, eu compartilhei com vocês aí um pouco dessa diferença de morte física e morte espiritual, tá? E é bom que nós, cristãos, nós possamos estar cientes, que a gente caia em si dessa descoberta que a palavra de Deus nos traz. A gente possa estar ciente dessa situação e a gente possa, certamente, a gente possa viver essa vida de libertação espiritual, tá certo? Pensando nas coisas lá do alto, vivendo aqui, interagindo aqui e vivendo aqui. É bom que a gente esteja ciente disso e com isso bem avivado na nossa mente, principalmente em situações de angústia, de agonia, de sofrimento, né? O crente que está com essa consciência espiritual que a palavra de Deus nos revela, que eu compartilhei agora um pouco com você nessa manhã, é o crente que diante do sofrimento ele passa bem. O crente que de repente perde um ente querido, uma família, a saudade vai machucar. Lógico, a gente está convivendo com a pessoa, a gente está vivendo ali lado a lado com a pessoa todo dia. A gente descobre as virtudes e os vícios da pessoa, a gente sabe os defeitos que ela tem, a gente descobre a beleza que está oculta em cada pessoa. É no dia a dia, na convivência, né? Nós sabemos quem é o outro no dia a dia convivendo. A gente pode falar do outro a partir do momento que a gente vive com o outro. Então, quando a gente se separa da pessoa querida, é lógico que a saudade vai machucar, vai apertar, a gente vai sofrer, a gente vai chorar. Mas o crente que tem essa consciência da palavra de Deus, ele não vai passar por tanto sofrimento, tanto choro assim, porque a esperança dele está em Cristo Jesus, tá certo? Então, queridos, que nesse momento que a gente está vivendo de isolamento social, de pandemia, de ver pessoas queridas falecendo, seja por causa do vírus ou porque faleceram num momento inapropriado em que a gente é impossibilitado de estar num velório, de a gente ir visitar um enfermo, porque não pode, aquela coisa toda, a gente está num isolamento. O sofrimento ainda é maior, mas se você tem esse conhecimento da palavra de Deus, você passa com mais força. Você é menos fraco do que aquele que não tem, porque aquele que não tem desaba. Ah, meu mundo acabou, quem sou eu agora, né? Sem a minha mulher, sem o meu filho, sem o meu pai, sem minha mãe. O crente não, o crente ele consegue, como a gente diz no linguajar popular, segurar o tranco, né? Porque ele conhece a palavra de Deus. Que Deus esteja abençoando cada um de vocês nesse estudo, tá certo? Nós vamos continuar trabalhando esse tema, tá? No próximo domingo nós vamos ver se a gente não tiver mais isolamento social, aí a gente vai mudar os planos de como trabalhar esse tema, tá certo? Porque nós estaremos na igreja. Mas se a gente não puder ainda se reunir no próximo domingo no templo, né? Então nós vamos continuar esse tema e nós vamos trazer o tema morte eterna. Morte eterna. Nós vamos trabalhar em cima desse tema, tá certo? Queridos, estamos chegando perto do encerramento, tá? Nós temos aí aproximadamente mais uns 15 minutos, talvez, e nós queremos compartilhar com você, né,
Nós vamos começar uma nova semana, tá bom? Eu ainda não olhei os aniversariantes de janeiro, ou melhor, de junho, perdão, né? Amanhã já é junho, hoje é o último dia do mês. Então, eu não pude olhar ainda os aniversariantes, que eu não sei quantos de vocês viram nos lives anteriores. Eu perdi o notebook, né? Assim, ele não está ligando, tá? Então, nós já botamos ele para ver se tem como recuperar. E aí, uma falha minha, tá certo? Não tem um backup, tá? Não tem um backup, então tudo que eu tinha estava lá dentro do notebook. Nós estamos torcendo para que possa ser recuperado. O rapaz que está verificando o notebook disse que não, se só foi isso, tem condição de recuperar. Então a gente está torcendo que realmente possa. E aí a gente vai tentar criar um backup para se acontecer isso de novo, né? A gente está sabendo. Mas aí eu agradeço a ajuda dos irmãos, já começando aí pela irmã Juliana, que nos informa que dia 6, ou seja, sábado que vem, né? Dia 6, sábado que vem, é aniversário, vou dizer aqui como ela disse, maninha, tá certo? Então, a irmã Helena vai estar aqui no dia 6, comemorando mais um aniversário. A gente vai citar isso domingo que vem de novo, tá certo? Tá? Então, eu não sei se tem mais aniversariantes nesse começo de junho, tá? Se tiver aí, depois vocês compartilham. Se não tiver, aí a gente tenta relembrar. Julie, não apareceu para mim, meu Instagram, na configuração dele não aparece, mas eu acho que esses quadradinhos aqui com X deve ser as gargalhadas, né? Mas olha, eu vou tentar ver se acho pelo boletim antigo do ano passado, né? Porque aí os boletins estão todos salvos no e-mail, então eu vou lá dar uma olhada e depois eu compartilho aí durante a semana e também no próximo domingo. Durante a semana a gente tem aí a live de oração, onde a gente fala dos aniversariantes, tá certo? E é engraçado, né? O perfil da nossa irmã Helena, a mãe de Juliana, né? É Leninha0606. Então eu estou deduzindo já pela informação de Juliana que o perfil dela criado no Instagram, Leninha0606, se refere a 6 de junho, não é verdade? Se eu tiver errado, depois vocês me dizem, tá certo? Então a irmã Helena, a mãe da nossa irmã Juliana Mesquita, comemora aniversário aí no dia 6 de junho, tá bom? Queridos, eu não publiquei no WhatsApp, no grupo do WhatsApp da nossa igreja, mas eu vou colocar aqui de novo, tá? Devo estar publicando ainda até o final da manhã. As programações não tem muita diferença do que a gente publicou já nas semanas anteriores. 9 horas era para a gente ter começado, a gente teve um probleminha e não conseguimos começar 9 horas em ponto, mas graças a Deus estamos aqui. 10 horas tem a reunião de classe e temos aqui uma novidade, tá? Além da turma dos adolescentes que vão estar se reunindo daqui a pouquinho com tia Sandrelli e tia Roseane, os adolescentes, ainda temos aqui também a nossa irmã Alei, que publicou aqui, olha, nossa irmã Alei publicou aqui nos grupos da nossa igreja que às 10 horas, programação do departamento infantil da igreja, com as tias Silvânia e Ediane, né? Eu creio que essa programação seja novamente pelo YouTube. Aqui não tem a informação se é YouTube, mas eu creio que seja pelo YouTube, né? Que das outras vezes foi feito assim pelo YouTube, tá bom? Então teremos aí pelo YouTube o departamento infantil com Silvânia e Ediane e tia Rosiane, tia Sandrelli aí com os adolescentes pelo Meeting do Google ou pelo Zoom, tá certo? Eles ficam variando porque tem um adolescente que não consegue ver o Meeting e tem um adolescente que não consegue ver o Zoom, né? Então nunca consegue juntar todo mundo. Então o que acontece? Vai ficar sorteando. Um dia é no Zoom, um dia é no Meet, porque aí contempla os dois alternadamente, tá certo? Seria bom que as outras classes, pode até ser que elas estejam fazendo e eu não recebi essa informação, as outras classes também pudessem se reunir, tá certo? Eu sei que não é fácil, porque a tecnologia não é uma coisa que todo mundo consegue dominar, tá? Eu nunca fui fã de tirar selfie, apesar de que eu recebi muita orientação aí do esposo de Juliana, né, o nosso irmão Josias, quando nós fomos, tivemos o privilégio de sair do Brasil. Nós visitamos em 2018 o Chile por 4 dias,
num prêmio que Rose recebeu no trabalho. Nós tivemos esse privilégio. Ele disse: tire muita foto, bata muita foto, publique, bote no Instagram. Então, assim, eu nunca fui ligado nisso, nunca fui focado nisso, né? Nunca fui publicar, e tem um lado bom, né? São as lembranças. Essa pandemia mesmo, né? Teve um dia aqui que Rose sentou com os meninos, começaram a abrir álbum de retrato. Olha que ainda temos álbum de retrato, viu? Né? Coisa que a gente quase não vê mais. Então começamos a abrir os álbuns de retrato aqui e começou as gargalhadas com as fotos de 10 anos, 15 anos, 20 anos atrás, né? Então a foto e as filmagens servem para isso, para recordação, para trazer à memória, como diz lá Jeremias, né, 3:21, aquilo que nos dá esperança, tá certo? Então, queridos, eu nunca fui ligado nisso, e sei que tem muita gente na igreja que não é ligado nisso, né? Ligado na questão de bater foto. E aí o que acontece? Por causa desse isolamento social, nós fomos forçados a nos aprimorar nessa questão, desenvolver. Então, se você pegar, por exemplo, o meu perfil aí no Instagram, tá? O nome é Fábio44 Silva, porque eu criei esse perfil quando eu tinha 44 anos. Esse mês de junho eu vou fazer 49, ou seja, tem aproximadamente 5 anos. E se você olhar lá as postagens que eu fiz, se não me engano, tem 8 postagens. 8. Ou são 9. 5 dessas postagens, né? 5 dessas postagens foram feitas agora na pandemia, tá? E as outras, quer dizer, os 4 anos que passaram, tem aí 3 ou 4 postagens, foram feitas nesse período todo. Quer dizer, 3, 4 anos com 1 ou 2 postagens por ano, né? Então, não era uma coisa que eu era focado. De repente, a pandemia nos isolou, nos deixou aqui. E aí tem aquela comprovação de Romanos 8:28, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, né? Está aqui a pandemia contribuindo para que cada um de nós, cada um do seu jeito, da sua maneira, aprenda a usar os aplicativos e a interagir com as pessoas mesmo distantes, né? Então, tá aí, tá certo? Então, nós estamos aí desenvolvendo isso. Não sei porque eu entrei nisso. De vez em quando eu começo a divagar muito, né? Quem me conhece sabe disso, e aí vê que eu vou e volto. Mas nós aí temos... foi a programação, né? Nós temos... se tiver alguma outra classe aí que esteja se reunindo, né? Compartilhe conosco para que a gente possa estar divulgando também, tá? Hoje vai ter o departamento infantil no YouTube e a classe de adolescente nas reuniões, tá certo? À tarde nós teremos a reunião, a live da mocidade, tá certo? A live da mocidade. E 5 horas tem a reunião da UPA, tá? Tia Rose, tia Sandrelli estão envolvidos aí com os adolescentes, sempre estão compartilhando os links, tanto da reunião em classe na escola dominical, pela manhã às 10 horas, como de 5 horas da tarde, compartilhando com os irmãos para participarem. No domingo retrasado, tivemos a participação da nossa irmã Helena na classe de adolescentes. No domingo passado foi a irmã Graça, né? Então, se você não tiver a sua classe reunida e quiser participar com os adolescentes, pode participar, nenhum problema. Quarta-feira nós teremos o 5º tema da série da UPA, Ordem de Salvação, e o 5º tema, que é justificação, será apresentado pelo reverendo Arnaldo Matias, da Igreja Presbiteriana de Areias, tá certo? Então, o Edson Júnior, né, adolescente aí da diretoria, né, vai entrar na live. Eita, tá restando 27 segundos, vai acabar, gente. Que Deus abençoe a todos, tá certo? Só completando a live na quarta-feira com o Arnaldo Matias, Edson Júnior vai estar apresentando, não perca. E na sexta-feira a nossa live de oração. Ore aí, já que está acabando, tá certo? Ore aí, encerre aí nosso encontro, foi bom. Como diz o nosso irmão Roberto, pastor quando liga a matraca não para. Deus abençoe a todos, fiquem na paz.